Ensinando a desobediência. Uma vez, quando eu passeava no campo, fui surpreendido por um temporal e fui compelido a buscar abrigo numa casa, em uma fazenda. Uns 6 meninos malcriados e incontroláveis estavam correndo pela sala, fazendo uma bagunça que não permitia que eu conversasse com o pai deles, que estava sentado em frente à lareira. Vendo que eu estava tentando falar alguma coisa, o pai gritou: "Parem com esse barulho, meninos!" Eles não deram mais atenção a ele do que à chuva. Logo, de novo o pai exclamou com uma voz irritada: "Meninos, se aquietem ou vocês vão apanhar, eu estou dizendo que vão mesmo." Mas os meninos, já acostumados com tais ameaças, gritavam e discutiam sem parar. Finalmente o pai disse para mim: "Eu acho que eu tenho os piores meninos da cidade. Eles nunca me ouvem." A verdade era que aqueles meninos tinham o pior pai da cidade. Eita. Ele lhes estava ensinando a desobediência da maneira mais direta e eficiente que podia. Ele estava dando ordens que não tencionava fazer cumprir. E eles sabiam disso. Esse, sem dúvida, é um caso extremo, mas é na proporção exata em que qualquer dos pais permite que a sua autoridade seja desprezada, que ele se exponha ao desdém de seus filhos e realmente os ensina lições de desobediência. Uau! Concluída a leitura de hoje, gente. Simples assim. Eita. Então, aquele homem, ele não tinha os piores filhos da cidade. Ele era o pior pai da cidade. Talvez você fale assim: "Nossa, meus filhos são incontroláveis. Meus filhos dão muito trabalho. Meus filhos são muito desobedientes. Nossa, o que eu tô fazendo de errado?" Você tá fazendo tudo de errado. O problema não está neles, o problema está em você, o problema está em nós, o problema está em mim. Se os nossos filhos estão andando pelo caminho da desobediência, é culpa nossa. É porque nós estamos ensinando a desobediência. Primeiro a gente precisa tratar o coraçãozinho deles. Não faz, Mari, nem massagem nenhuma. Até o dia, comentando aqui, o dia que a gente fez a leitura do menino lá que botou fogo na casa, foi preso, arrancou os olhos. Lembra? Aquele menino que ele era mimado, e aí o pai morreu e a mãe fazia tudo que ele queria e tal. Os meninos estavam aqui, né, andando pela casa. E eles estavam assim, ó, parados ouvindo. Aí depois eles falaram: "Mãe, esse negócio é verdade, essa história?" Eu falei: "É verdade. É um livro escrito há muitos anos atrás, mas é verdade, aconteceu sim, o autor tá falando algo que ele viu." E aí eles: "Nossa, que menino desobediente, que feio que ele fez com a mãe dele, colocar fogo na casa, deixar a mãe dele sozinha e tal." Aí eu falei pra eles, falei assim: "Pois é, mas isso pode acontecer com qualquer um de vocês, com qualquer criança, se continuar andando pelo caminho da desobediência." É por isso que nós, como pais, precisamos, abrir os olhos, porque eles, quando veem outras crianças fazendo aquilo, eles acham feio. Os meninos ouviram a história e eles acharam feio, acharam vergonhoso. Mas quantas vezes eles estão fazendo, eles não percebem o quanto é feio, mas eles estão acostumados, adaptados com o nosso, como eu posso dizer? Com a nossa passividade, eu diria, sabe? Com a nossa bananagem, acho que seria a melhor coisa. Pais bananas. A gente fala e não faz nada. Nós somos pais de mentira. Porque pais de verdade, foi dito uma vez, foi descumprido, então pronto, você vai ter sua consequência. Agora, se a gente só vai falando e nada acontece, amanhã eles vão fazer de novo. E de novo, e cada vez vai ficar mais difícil. E é o que chegou aqui, né? O pai, ele falou: "Eu acho que eu tenho os piores filhos da cidade." E na mente do John Abbott, ele disse: na verdade, ele é o pior pai da cidade, né? Se ele se sente assim com os piores filhos, é porque ele é o pior pai. O erro está nele. Inclusive, nós pais viemos primeiro, tá?
Só para te lembrar disso. Nós viemos primeiro, nós tivemos mais tempo, nós tivemos mais experiência, nós temos mais maturidade, pelo menos devemos ter. Então, os nossos filhos, se eles estão errando, é porque nós estamos dando essa liberdade para eles. Ah, mas não é assim porque todo mundo tem o direito de escolher e todo mundo vai errar. Vai errar sim, sempre. Agora, quando a gente ensina a verdade, quando a gente ensina o caminho, ainda que eles errem, eles vão reconhecer o erro e vão voltar atrás. Eles vão te pedir ajuda. Eles vão lembrar do que você disse. Lembra a história do marinheiro que a gente leu há semanas atrás? Que quando falou assim, vamos na igreja, e o marinheiro falou assim, que igreja, não sei o quê. E aí o cara falou assim, se sua mãe tivesse aqui, o que ela ia falar pra você? Ele tava lá, bêbado, jogado na sarjeta. E aí ele lembrou da mãe quando sempre afagava a cabeça dele e citava a palavra de Deus, falava versículos e falava sobre obediência e falava sobre o coração dele. E aí naquele momento ele teve um despertar e ele abandonou esse mundo de devassidão, esse mundo entregue às próprias vontades. Ele abandonou a bebida e ele começou a mudar a sua vida, né? Então existe isso, os nossos filhos vão continuar errando sim, sempre, perto de nós e longe de nós. Mas se eles estão errando perto de nós, é o nosso dever proteger, corrigir, cuidar, tratar o coração. Porque quando eles errarem longe de nós, eles vão se lembrar, vai estar bem gravado aqui e aqui. Eles já vão saber qual é o caminho de volta, qual é a rota, tá bom? Então, tenha bem ciente isso. E aí, hoje de manhã nos stories, eu tava falando sobre o mapa e o caminho. O mapa e o guia, perdão. E é algo que eu vi em um podcast esses dias e eu achei sensacional. Eu já olhei pro Thiago e falei assim, isso vai virar alguma coisa assim entre nós dois. Você quer o quê? Você quer o mapa ou você quer o guia, né? Porque talvez você esteja assistindo as lives aqui porque você quer uma receita. Eu quero meu filho obediente, eu quero que meu filho pare de resmungar, eu quero que meu filho me escute e faça tudo na primeira vez. Você tá procurando a receita. Não tem receita, tá? Não tem receita. Tem princípios. Os princípios, eles são como o fundamento, a fundação da casa. Precisa ter. Senão, em uma hora de uma chuvarada dessa, igual tava tendo aqui esses dias, a casa desmorona. Então, precisa ter princípios para ter uma base sólida, para resistir nos dias maus. Porém, presta bem atenção nisso. Ainda com princípios, você precisa de algo a mais. Você precisa do guia, não da receita, porque filho não é bolo. O bolo, se você mudar a ordem, se você botar lá o fermento de qualquer jeito, se você não misturar, se você colocar ingrediente a menos, vai mudar o resultado. Ele vai ficar eu falo solado, né? Ele vai ficar duro, ele não vai crescer, ele vai crescer demais e vai cair pra fora. Vai dar erro, vai dar ruim. Então, existem métodos por aí de ensino, de disciplinar os filhos? Existem, com certeza. Mas talvez eles não funcionem para os seus filhos na totalidade, ou talvez nem um pouquinho, sabe? Não funcionou nada para o meu filho. Porque cada filho é único. Cada família é única, cada família tem uma história, tem uma vivência, tem um estilo. Os meus filhos, eles vieram através de uma adoção tardia. E ainda que os três tenham vivido juntos, ainda que os três tenham o mesmo passado, eles sentiram de maneiras diferentes. E eu não posso tratá-los da mesma maneira. Isso tá errado, super errado, sabe? Então, por exemplo, ontem eu fui na reunião de né? Fui lá na reunião e dia de reuniões escolares é muito complicado pra gente porque a gente tem que se dividir. Até então eles estudavam na mesma escola, a gente tinha que se dividir em 3. Então a gente ficava um pouquinho, uma corria pra outro, o outro ia na outra. E era assim. E aí eles ficam com os meus pais. E quando eles não podiam ficar com os meus pais, só ia um de nós, ou eu ou o Thiago. E a gente tinha que ficar correndo entre 3 reuniões. Ontem não. Agora, como eles mudaram de escola, eu fui na reunião só do Antônio. Isso pra ele é importantíssimo pra ele saber que eu fui na reunião dele, sabe? Ele fica muito feliz com isso. Já, se eu for na reunião do Ivo,
tá de boa, sabe? Ele não liga muito, o Marcelo também não liga muito. Então, cada filho tem um jeito, cada filho vai reagir de uma maneira. Talvez você chega em um filho e abraça e beija, e ele faz isso com você também, e dá mordidinha, aperta, minha linda, eu te amo, mamãe, isso e aquilo. Ótimo, legal. Só que aí você vai fazer com outro e ele fala, ai, mãe, não é porque ele não te ama, não é porque ele te rejeita, é porque aquela não é a linguagem de amor dele. Não é a maneira como ele se sente amado e não é a maneira como ele gosta, como ele se sente confortável para demonstrar o amor. Então, são maneiras diferentes. Não procure um mapa, não procure um método, não procure uma receita para criar seus filhos. Procure o guia. E quem que é o guia? Jesus. Porque se você ficar só no mapa, vai chegar uma hora que você vai encontrar um obstáculo, uma árvore caída, um buraco naquele caminho que não estava ali no mapa. E aí você fala, o que eu vou fazer? Tô perdido, e agora? Guia, por isso você precisa do guia. O guia sabe o fim, ele sabe a finalidade. Ele sabe lá na frente, ele sabe onde aquele caminho vai dar. Então, qualquer coisa que acontecer aqui no meio, ele pode te dar uma outra estratégia, te dar um outro caminho, tá? Não é encurtar caminho, não é pegar um atalho. Cuidado com isso, que às vezes a gente quer pegar muitos atalhos na nossa vida, na criação dos nossos filhos, e isso é muito ruim, tá? Existem N maneiras aí de você pegar atalho. Por exemplo, a televisão. A televisão é um atalho gigantesco e muito comum, tá? A televisão, o celular, as telas em si. Quantas vezes você tá com uma dificuldade com o seu filho, ele tá naquele dia que ele tá super irado, sabe? Irado, ou que ele tá super agitado, e ao invés de você sentar, conversar, levar em um parquinho para ele extravasar, para gastar energia, ou então você perguntar o que aconteceu, você ir atrás da escola para ver se aconteceu alguma coisa lá, o que a gente faz? Liga a televisão, dá o celular para ele, que ele acalma. Pronto, você pegou um atalho. Ao invés de você trabalhar aquele ponto ali, você simplesmente falou, vamos fazer uma coisa que dá menos trabalho, que demanda menos esforço, mas naquele momento vai ser eficaz. Naquele momento. É instantâneo, miojinho, né? Porém, e depois? E depois o coração do seu filho? Como que vai estar? Vai ter sido tratado isso? Aquele motivo daquela atitude dele, daquela ira ou daquela energia, aquela afobação toda, foi tratado? Não foi tratado. E aí você pode tornar o seu filho em um viciado em telas, um viciado em estímulos. Então, o que vem na mente dele? Gente, isso é muito sério. Uma vez eu falei isso numa live. A partir do momento que eu comecei a falar, assim, despencou. Todo mundo começou a sair da live. Eu falei, isso é sério. Filhos viciados em estímulos, tá? Eles recorrem a outros caminhos. Eles vão para drogas, eles vão para pornografia, eles vão para prostituição, eles vão para o álcool. Isso é muito sério. Toda vez que a criança ela começar a se sentir mal, ou ela se sentir irada, ou ela tá muito agitada, ao invés dela buscar conversar com alguém, buscar no lugar correto, o jeito correto, como lidar com aquela sensação, o que ela vai fazer? Eu preciso de algo para me acalmar, para me estimular, eu preciso de algo mais. E ela vai buscar na televisão. E agora é só um desenho coloridinho. Daqui a pouco é um joguinho de atirar. Aí daqui a pouco aquilo ali não faz mais efeito. Aí eu vou atrás de pornografia. Aí da pornografia, daqui a pouco eu começo a ir atrás da prostituição. Aí já não faz mais efeito. Eu vou atrás do cigarro, do álcool, da maconha, de uma droga mais forte. Isso é muito sério. Tá bom? Muito sério mesmo, tomem muito cuidado. Eu falei semana passada sobre isso. Às vezes nossos filhos estão à beira do precipício. A gente tá percebendo e a gente não faz nada. A gente se omite, a gente é negligente. Lembre você, os meus filhos, eles foram para uma casa de acolhimento, eles se tornaram órfãos funcionais,
por conta da negligência e omissão de pessoas que deveriam assumir o papel como pais. Então, cuidado, tá? Talvez seus filhos estão dentro da tua casa. Você tá aí olhando, dando comida, dando material escolar, uniforme e comprando presente quando é aniversário e tudo. Mas eles são órfãos funcionais. Cuidado com isso. Eu quero ler aqui umas mensagens que vocês mandaram. A Mari, essa história do menino que arrancou os olhos me chocou muito também. Pois é. Super verdade, os filhos são reflexos das ações dos pais. Eles ouvem, né? A gente fala, eles ouvem muito mais o que a gente faz do que o que a gente fala. Eu quero o guia, a presença de Deus faz a diferença, com certeza. Sou mega julgada por não usar as telas como atalho nessas horas. Ai, Tati, somos duas, tá? Já me chamaram até de ET. Mas não deixe me abalar. Jamais o celular ou a TV será o calmante por aqui. Até mesmo nós usamos o celular várias vezes para nos distrair em momentos de estresse. Exatamente, exatamente. Talvez você que tá aqui nessa live, você fala assim, nossa, já aconteceu comigo, né? Já quando eu fico muito irritada, quando eu tenho uma briga com meu marido, uma briga com a minha mulher, eu pego o celular, eu começo a stalkear as redes sociais do ex, da ex, eu começo a ver uns vídeos lá de gente quase nua, e dali eu já parto pra um pornô, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, tá? Talvez a gente esteja viciado em estímulos. E tudo isso tem saída, tudo isso tem perdão, tudo isso tem um caminho certo. Por isso que é ir atrás do guia e não do mapa. E o que eu ia falar foi a Tati que falou das telas. Cadê? A Tati falou das telas, que ela é muito julgada por não oferecer telas, não usar como distração. Aqui em casa, os meninos podem assistir TV aos finais de semana, né? Então, sexta, sábado e domingo. Porém, assim, sexta seria só depois do banho. Aí, depois do banho, eles já estão tomando um café, se preparando para ir pro Adore, né? Que é o grupo de dança da igreja. Beleza, então na sexta praticamente não tem. Aí no sábado o dia inteiro eles têm que brincar. O tempo que eles têm pra assistir TV é depois que eles tomam banho, aí eles assistem um pouquinho, dormem pra depois ir pro culto. Beleza, então assisti uma vez. Domingo a gente passa a tarde toda na igreja. Parte da manhã em casa, almoçamos nos meus pais, e aí depois a gente passa a tarde na igreja brincando. Então praticamente domingo eles não vêm. O que eles vêm uma vez por semana, digamos assim. Ontem, por exemplo, eu liberei a TV para eles, porque eu tava fazendo a faxina e tava chovendo e eles não podiam ficar lá fora por conta da chuva. E eu organizando tudo aqui, aquela barulheira, a casa bagunçada. E aí eu falei para eles, como eles não assistiram no fim de semana também, eu falei, olha, tomem banho e aí a mamãe vai colocar alguma coisa para vocês assistirem. Claro que eles ficaram super empolgados. Quem é que não gosta de um tempo de distração? A nossa vida, ela precisa disso, tá? É gostoso, é bom a gente ter um momento de distração. Só que é o momento, não é o tempo todo. É o tempo certo, é do jeito certo. Talvez esse momento de distração pudesse ser no parquinho, né? Ontem não dava pra ir no parquinho porque tava chovendo, mas poderia ser num parquinho. Agora, se os meus filhos ficarem viciados e se eu usar a TV como uma chupeta, né, a chupeta digital, é muito fácil, é muito fácil. Se tem uma criança fazendo birra, fazendo manha, te cansando, dando trabalho, coloca a televisão. Tudo se resolve e você vai poder fazer suas coisas lindamente, você vai ter toda a paz do universo, todo o silêncio. Isso é normal. Isso é normal, mas não quer dizer que seja bom, tá? Porque ali tá tudo jogado, assim, a criança não pensa, né, não tem, falando um pouquinho então sobre telas, a criança não tem ali a oportunidade de imaginar, porque tá tudo ali, as imagens já vem pronta, a cor, tudo. Já se ele lê um livro, não, tá falando de escrever no personagem, ele vai imaginar. O outro já vai imaginar e vai imaginar diferente. Olha que lindo isso.
E aí, se o tanto de estímulos, a verdade é que o nosso cérebro até os 13 anos, ele não tá preparado para o tanto de estímulo que a TV oferece, o tanto de cores, de luzes, a velocidade, né? A mudança de cenas. O nosso cérebro até os 13 anos não tá preparado para isso. Mas eu sei que você já assistiu desde quando você era pequenininho e eu também, tá? Não quer dizer que seja bom. Talvez muitos dos problemas que a gente tem, muitas das nossas dificuldades em lidar com as coisas, sabe? Da nossa sensação de cabeça cheia e tudo, talvez seja por isso, né? É porque os estudos estão engatinhando ainda com relação a isso. Mas é preciso ter muito cuidado. Não use as telas como um recurso para entreter o seu filho e te dar paz. Não, filho não dá trabalho, filho é o trabalho. É a parte mais importante, é o trabalho mais importante. Então, cuidado com isso, tá bom? Porque aí você ensina também a desobediência, tá? Desobediência. Você deixa ele o dia inteiro na televisão. Quando que ele vai aprender a sentar, olhar nos olhos e conversar? Ele não quer. Ele quer coisa rápida, ele quer coisa que vem pronto já. Então, cuidado com isso. Vamos lá, Tati. Não vou mentir, eles assistem aqui todos os dias um pouco. Mas tudo bem supervisionado. Somente o que é permitido e somente depois dos afazeres. Ótimo. Primeiro obrigação, depois a diversão. E como está muito frio por aqui, nem sempre tem parque. Tranquilo. É aquele negócio, não existe receita, né? Mas existe o guia. Mas nunca passa de 1 hora de tela. Porque pra nós é ruim. Se pra nós é ruim, pra eles é pior ainda. Exato. Olha que lindo a Mari. A Mari diz, não temos TV em casa. Meu problema é o celular. Preciso usar menos para que minha Margot não use tanto quanto eu. Pois é, amiga. Vamos lá. Como tratar a desobediência em crianças de 3 anos? Sabrina, ontem eu tava falando um pouquinho sobre isso na live também, que uma mãe disse que tá com uma filhinha de 3 anos e que a menininha tá que tá. E aí eu falei, lembra do Terrible 2? Na verdade, não deveria ser chamado os terríveis, né? Os abençoados. 2, 3 anos. Então, é uma fase de como se fosse uma adolescência do bebê, né? Uma fase que ele tá se descobrindo como alguém que já não faz mais parte de você, que vai viver se você não estiver perto. Alguém que já consegue pegar um negocinho e comer sozinho, que consegue pedir uma água, que consegue se comunicar. Então, é essa fase, assim, que quer mais independência. Só que ao mesmo tempo em que a gente quer independência como ser humano, a gente quer brigar por isso, sabe? Do jeito errado, do tipo, eu tenho direito, né? E você tem a obrigação de me dar. Então, por isso que é importante, desde já, ir colocando. Ela quer testar, sim, é o coração humano. E aí ela dá uma olhadinha, você não tá vendo, ela vai lá e tenta de novo. Então, é essa hora que você vai colocar uma consequência. Desobediência tem consequência. Como ainda tem 3 aninhos, né? Tem muitas coisas que não entende ainda, tem a maturidade natural da idade dela, da criança. Então, busque consequências que sejam sentidas, mas que sejam bem mais suaves, sabe? Tá mexendo ali com o brinquedinho que você disse pra não mexer, então você vai tirar o brinquedinho, né? Tá pegando a chupetinha que você disse que não era hora de pegar, então você vai tirar a chupeta, agora você não vai mexer com a chupeta, né? Então, e mais sente e explica, olhando no olho. O que você fez foi desobediência. Quando a mamãe falar que não pode, não pode. Tem uma amiga minha aqui que ela acha muito bonitinho. Ela fala as coisas pro filho dela e aí ele fica meio assim. Ela fala assim, desobediência tem consequência. Aí ela falou, você quer a consequência ou você quer a obediência? E aí ele fala obediência. Então ele já está sendo condicionado a isso. Compreendendo que a obediência é o telhadinho que coloca a gente debaixo da bênção. Protege a gente da chuva. Já a desobediência, ela vai trazer consequência. Vai acabar se molhando. A Fer. Oi, Fer! Aqui em casa ela fica muito no celular. Só que eu acho que ajuda ela, porque ela aprendeu a desenhar, aprende muito inglês e outras coisinhas, tipo roupinha de boneca.
Aquelas melecas que grudam na casa toda. Nossa, a moeba, meu Deus. Aqui em casa já grudou no cabelo, na roupa. Só misericórdia pra tirar, né? É horrível. Então, Fer, controla, sabe? Tenta controlar. A criança ficar muito no celular nunca é bom, tá? Eu lembro que você falou há um tempo atrás dela não querer conversar e tal, ela tá bem irritada. Então, esses momentos que fica muito no celular, traz vício. Quanto mais tempo, mais vício. E aí, quando a criança não está no celular, ela se irrita, tá? Entenda que o celular, ele faz liberar no nosso corpo, se eu não me engano, é serotonina. Quem é bom aí desses paranauê, se não for isso, me corrige. Eu ia falar me corrige. Faz liberar no nosso o cérebro, libera serotonina. Então, é o hormônio tô empolgado, tô feliz, tô animado, porque você tá aqui. Você tem que ficar ligadão no que tá acontecendo. E aí, quando você deixa isso, falta aquele estímulo. O cérebro não precisa mais mandar. Então, ele fica... E agora? O que eu faço? E começa a causar uma irritação, uma inquietação. Nosso corpo, ele vicia sim, tá? Em alguns hormônios. Por isso que é importante a gente saber dosar. Senta e conversa. Determinar tempo. Com relação às telas mesmo, né? Aqui em casa, os meninos não têm acesso ao celular, não mexem no computador. O que eles fazem é ver a TV. E nos fins de semana. E aqui eu comecei a fazer assim. Deixa eu passar. Aqui eu comecei a fazer assim. Eu falo que não é um vício, a gente tem que cortar de uma vez. Esse negócio de, eu vou diminuindo. Não, vamos cortar, né? Porque eu falo que não é o desmame. Porque o desmame, quando o bebê vai sair do peito da mãe, né? Eu não amamentei, mas eu vejo isso frequentemente. A mãe começa diminuindo, aí trocando por uma frutinha, e trocando por dá menos leite, depois já dá na mamadeirinha, e vai fazendo assim. TV, telas, não é desmame, tá? Porque ali é um vício, ali não é algo pra sua vida igual o leite materno. Ali já está gerando um vício. Então, cortar de uma vez. Chegou um dia aqui em casa que eu vi que não tava dando, eles estavam muito irritados, eles queriam barganhar comigo. Eu vou fazer isso, mas depois eu vou assistir um desenho, né? E aí, se eu falava que não, fazia emburrado, batia o pé, fazia manha. Então, eu falei, não dá. E aí, o que eu fiz? Eu falei, a partir de hoje, vocês só assistem televisão no fim de semana e por tempo determinado. Foi assim, de um dia pro outro. Então, eu tava assistindo todo dia. E do nada começou, tipo assim, hoje é quarta, agora eu só vou assistir sexta. De repente. Então, a gente precisa ser radical em algumas coisas assim. Ai, meu Deus, mais um. Vocês estão orando pela casa nova, né, gente? Pelo amor de Deus. Se vocês não estiverem orando, eu vou ficar chateado com vocês. Orem pela casa nova que tem silêncio. Então é isso. Na questão de telas, sejam radicais na hora de colocar os limites, tá? Na restrição de telas. Então, se para sua realidade, se você vai atrás do guia, perguntou, estudou sobre, conversou com seu parceiro, com seu cônjuge e viu, não, vai ser melhor assistir só 1 hora por dia. Então, chega na criança e fala, a partir de hoje é isso. Tem coisas que não dá pra gente negociar. Eu já falei que sobre negociação tem uma idade, né, ali na adolescência, que dá pra gente fazer os combinados. Olha, você quer ir em tal lugar? Beleza, você vai, mas vamos fazer assim? Eu te levo, você vai voltar a tal hora com tal pessoa, você vai obedecer, você vai... Os combinados. Tem idade que não, eles são imaturos demais pra isso, pra qualquer tipo de escolha. Então, você tem que chegar e falar, a partir de hoje, só vai assistir TV, só vai ter que pegar o celular tal hora a tal hora. Vai ser desse jeito, só em tal dia. Você vai determinar, precisa determinar. Sim, Isa, eles ficam agressivos. E quando tirar, eles vão ficar agressivos, vão ficar irritados, é tudo isso. Porque pela primeira vez, né, em relação a isso, a telas, foi negado, foi rejeitado. Tipo assim, eles se sentem a única coisa que eu posso fazer na vida, eu não posso mais fazer. Foi tirado de mim.
e ali o cérebro já não precisa mais liberar. É a dopamina. Eu falei serotonina, né? Errado. A dopamina. Ele não precisa mais liberar a dopamina. E aí ele fica assim. E aí? E aquele corpo já estava viciado naquele hormônio, naquele estímulo. Então vai dar irritação, ou vai dar sonolência, vai dar muitos efeitos colaterais que são típicos de alguém que está viciado, né? Quando você tira aquele vício da pessoa, ela fica meio em choque. Tem a palavra correta para isso, eu esqueci. Mas isso passa, tá? Isso talvez dure alguns dias, mas passa. Aqui em casa eu posso te dizer que durou umas 2 semanas. Mas os 2 primeiros dias foram mais intensos, sabe? De ficarem bravos, que não podia assistir e não queria fazer nada, só ficava sentado aqui, jogado, de braço cruzado, bicão assim. E aí a gente foi persistindo, até que eles sozinhos começaram a arrumar outras maneiras de se distrair, outras maneiras de aprender, de se expressar, outras coisas para brincar. E foi muito bom isso para eles, para o desenvolvimento deles, sabe? A gente vê assim uma perfeita diferença, sabe? Ai, meu Deus, um lagarto vai entrar dentro de casa. Uma perfeita diferença. Gente, morar na roça é isso. A gente vê uma diferença muito grande entre o período em que eles assistiam telas de maneira irrestrita e o período de hoje, né? O antes e o depois do limite de telas. Então eu recomendo sim que vocês façam aí. Substituir por livros é uma ótima opção. Maravilhosa. Maravilhosa, Dora. Não tenho o que falar. Livros, eu diria que é a melhor opção, né? Porque ali é a questão de imaginar, que eu falei no comecinho, eles ouvem e eles começam a imaginar o que está sendo dito, o que está sendo descrito. Ali eles aprendem palavras novas. Tem dia que eles começam a falar umas palavras aqui que eu falo, gente, de onde que veio isso? Igual quando uma vez eu comprei um mel e aí a gente estava guardando as compras e aí um dos meninos veio e guardou o mel. Eu falei, nossa, você sabia o lugar? Ele mãe, eu sei porque eu... Como que ele falou? Eu sei porque o antecessor desse mel ficava aqui. Eu falei, Ele falou assim, o que vem antes é o antecessor. E aí eu percebi que o antecessor desse mel também ficava aqui. Eu falei, olha... onde tá aprendendo isso, né? Isso há 3 anos atrás, quando a gente começou o limite de telas. Então, eles aprendem palavras novas, eles aprendem a ler, aprendem a escrever. Tem muita criança que não sabe respeitar a pontuação, não sabe para que serve. Então, ela vai ler uma sentença, vai ler ali uma frase, ela lê e ela não compreende o sentido. Ela leu um textão todo e ela no final você pergunta, e aí, o que você entendeu? Ela não sabe nem o que foi lido. Então, ela só leu, ela não interpretou. É o analfabeto funcional. Então, por favor, deem livros, tá? Vamos apostar aí nos livros. Não adianta a gente falar que livro é muito caro e não sei o que. Hoje em dia não é mais, tá bom? Inclusive, você pode baixar, se você quer usar o celular, quer usar as telas, você pode baixar livros, você pode baixar audiobook, né? Você pode colocar no YouTube, lá na sua televisão, audiolivro infantil. E aí vai ser o livro só narrado, né? Tem muitas maneiras. Tem biblioteca municipal aqui na nossa cidade mesmo, tem biblioteca municipal. As escolas têm bibliotecas que emprestam livros. Então, tudo isso é muito importante e vai fazer diferença para os seus filhos. Indico, pega o kit live, papel e lápis. Indicação de hoje, vou indicar para vocês um filme. Aí, falando de telas, no momento em que for para assistir o filme, assistam, mas assistam em família, tá? Mãos Talentosas. Anota aí, Mãos Talentosas. Quem já assistiu, dá um salve aí, por favor. Esse filme fala bastante sobre isso, o começo dele, sabe? É uma mãe que foi trabalhar na casa de alguém e viu centenas de livros, e essa pessoa era uma pessoa muito importante, assim, uma pessoa reconhecida, tinha um trabalho muito bacana. E aí ela perguntou, você já leu todos esses livros? E aí o cara respondeu, quase todos. E aí ela, Eliane, já assistiu, é bom, né? E aí eu vou mandar aqui,
Se você não pegou, atenção aí no meu comentário. Pronto, mãos talentosas. E aí a mãe chegou em casa e falou assim: a partir de hoje, vocês não vão mais assistir televisão. E aí todo mundo, como assim, os filhos, né? Como assim? O que a gente vai fazer sem televisão? Vocês vão ler livros. Vocês vão ler, acho que era 2 livros por semana, por mês, alguma coisa assim. Vocês vão ler livros, só vão ler livros e vão fazer o resumo e me entregar no final. E eles ficaram, nossa, mas tem que ler tudo isso de livro e tal. Ela falou assim, sim, vocês vão ler, porque ao invés de vocês ficarem assistindo os outros na televisão, se vocês lerem, as pessoas é que vão assistir vocês na televisão. Eu falei, uau, que frase, hein? Que fala dessa mãe. E foi realmente isso que aconteceu. Um dos filhos se tornou um... Eu não vou dar spoiler, não vou falar não. Mas foi isso que aconteceu. Então, pra gente ver a grandiosidade de quando a gente aceita, sim, o trabalho de ser pai e de ser mãe, porque não é fácil, tá? Não é fácil, mas os nossos filhos são o trabalho. Então, quando a gente aceita essa responsabilidade, pode ter certeza que os seus filhos, os nossos filhos serão grandes. Grandes não de, todo mundo olhar pra eles e eles vão ostentar. Não, não é isso. Pessoas grandes, de pessoas dignas, pessoas nobres, honradas, pessoas que têm capacidade para ajudar e ensinar os outros, tá ok? Não vamos ficar na média, não. Vamos lá. A Mari perguntou o que as crianças, o que o trio faz sem tela o dia todo. Ah, tá. Uma pergunta. O que as crianças fazem sem telas o dia todo? Aí ela deu exemplos aqui. Os meus. Eles leem, brincam, dão banho no Luke, ajudam com as tarefas de casa. Exatamente. Coisa pra fazer não falta, tá? Pode ter certeza. Você que é pai, que é mãe, você fica um dia em casa aí, você tá lotado de coisa pra fazer? Imagina pro teu filho. Vai faltar? Não vai faltar. Com certeza. Então, eles podem... Além de estudar, de ler, eles podem aprender a fazer origami, eles podem aprender a pintar, a bordar, a cuidar de planta, né? Aqui em casa, cada um tem a sua plantinha, eles vão lá e eles cuidam. Eles podem aprender a dar banho no cachorro, limpar a janela, aqui em casa, porta e janela, eles que lavam. Eles podem aprender a lavar o quintal, a estender roupa, lavar louça, lavar banheiro, varrer uma casa, passar um aspirador, arrumar a cama. Tem muita coisa, eles vão precisar disso depois. Sabe em quem que eles vão colocar a culpa se você não ensinar? Se você não der a oportunidade deles aprenderem em você, tá? Em você. Porque eu vejo muita gente crescida, inclusive próxima a nós, que hoje em dia se casou, tem a sua casa, a sua família, não sabe fazer muitas coisas, né? E aí a gente fala, nossa... Aí comete uns erros assim que você fala assim, nossa, mas como que a pessoa comete um erro desse, grande, grave desse jeito, né? E aí a pessoa fala assim, eu não aprendi. Minha mãe nunca me ensinou, ela sempre fazia. Botou a culpa em quem? Na mãe. Aí você fala, mas tem YouTube, tem um monte de coisa. Claro que tem um monte de coisa pra gente aprender. Hoje em dia não é mais desculpa a gente não saber. Lugar pra aprender tem a rodo aí na internet. Porém, vai culpar o pai e a mãe. Ou seja, ensina. Eu falo que se for para aprender, eu quero que aprenda comigo, sabe? Eu vou me sentir super orgulhosa. A Rainha Elizabeth, né? Já foi. Mas vou me sentir uma rainha. Se eles chegarem em alguém e a pessoa perguntar, nossa, com quem você aprendeu isso? Eu aprendi com a minha mãe. Gente, eu vou me achar. Vocês me desculpem, mas me aguentem, eu vou me achar mesmo. Fabi, tranquilo, meu amor, vai ficar gravada, tá? Quando viemos pra Portugal... você podia me convidar, né? A Tati, quando viemos pra Portugal, deixei uma mini biblioteca do meu menino aí. Quando fomos comprar brinquedos, ele só escolheu livros. Ai, que lindo! E assim é até hoje, 2 livros por semana é a biblioteca aumentando. Glória a Deus por isso. Melhor coisa que você tá fazendo, Tati. Melhor coisa, que alegria. Gente, estimulem seus filhos a ler livros. Não é chato. Para de falar que é chato, porque você não aprendeu assim, não foi criado assim, e você não pegou gosto. Mas nunca é tarde, tá? Para de se limitar também, de achar que
que você é Gabriela, nasceu assim, cresceu assim, vai morrer assim. Não, errado. Então, por favor, ensine os seus filhos aí a ler os livros. Gente, nós falamos, saímos super do assunto. Saímos nada, né? Porque tudo tem a ver com a questão da obediência. Então, papais e mamães, e futuros papais e mamães, Então, se você dá ordens sem a intenção de que os seus filhos cumpram essas ordens, se você não está disposto a ir lá, a confrontar o erro deles, a corrigi-los, a aplicar uma disciplina da maneira correta, então pode ter certeza que seus filhos vão desprezar a sua autoridade a cada vez mais, tá bom? E aí você está ensinando a desobediência, tá? Tenha certeza disso. Então, não vamos ensinar a desobediência, vamos ensinar a obediência. E aí amanhã a gente vai falar sobre isso. Agora, se a gente aprendeu hoje sobre esse pai, que era o pior pai da cidade, né? Que estava ensinando a desobediência aos filhos, como então nós podemos ensinar a obediência? E amanhã, o tema aqui, o título é A Solução Aplicada. Então, amanhã nós vamos aprender o que fazer numa situação dessa, como aplicar, como solucionar. Então, entenda que tudo isso que a gente tem visto nessa live aqui, John Abbott foi um homem de Deus. O John Abbott foi um homem que realmente amava a Deus, que realmente buscava pelo guia, tá? Então, isso tudo que ele tá falando aqui não são métodos, não são mapas. São coisas que ele recebeu do guia. Muitas coisas aqui talvez não sirva para você, porque foram coisas que Deus deu a ele. Só que os princípios são eternos, os princípios, eles valem para todos nós. Então, obediência é um princípio, tá? Aqui minhas meninas brincam de escolinha, pintam, desenham, fazem assim. Ai, que delícia! Que gostoso. Aqui em casa as meninas brincavam de escolinha também. Só que aí eles pararam porque começou a dar briga. Porque sempre tinha o diretor que queria levar todo mundo pra diretoria sem ter feito nada. Vai vendo como é a brincadeira, né? Brincadeira de crianças. Eu sei que de criança, mas de crianças que vieram de um lar totalmente desestruturado, né? Que tiveram que passar por situação de abrigo e tudo mais. As brincadeiras deles eram sempre assim. No final, sempre tinha um adulto que era autoritário e que mandava e desmandava e que magoava todo mundo. E isso me assustava. Me assustava bastante. Então, se eles iam brincar de trabalho, que eles falavam, vamos brincar de trabalho. Vamos brincar de trabalhar, eu vou ser um trabalhador. Eles falavam, o que você vai ser quando crescer? Eu vou ser trabalhador. E aí, todas as vezes que eles iam brincar, tinha um patrão lá que era carrasco. Um deles queria ser o patrão, e era o carrasco, e brigava com todos os funcionários, e todo dia falava que o funcionário ia ser mandado embora, que não ia poder mais voltar lá e tudo mais. Quando ia brincar de professor, sempre tinha ali o carrasco, o diretor que levava todo mundo pra diretoria, que falava que ia chamar a mãe, que não sei o quê. Quando ia brincar de pai e filho, sempre tinha o pai que mandava em todo mundo, que falava que ia bater, que é isso, que é aquilo, que ficava ameaçando. Então, hoje as brincadeiras, graças a Deus, elas são diferentes. Quando eles vão brincar de papai, de filho, essas coisas, sempre fala, o meu filho, ele vai ter todos os brinquedos. O meu filho, ele vai poder ir não sei onde. O meu filho, filho, vem aqui, hoje você não vai lutar, hoje você só vai descansar. Então, as brincadeiras mudaram muito o tom. Agora são bem mais leves, né? Isso é bom. Isso é bom porque é outro ambiente. Então, observe também as brincadeiras dos seus filhos, tá? Elas revelam muito de quem nós temos sido como pais. Acho que você que é mãe aí, se você der uma boneca pra tua filha e falar, brinca de mamãe, filhinha, com a tua boneca, você vai se enxergar. Você vai ver muito do que você tem feito através da brincadeira da sua filha com a boneca. Se você que é pai, der alguma coisa pro seu filho brincar, brinca aí de que você tem uma empresa e você tem um monte de gente que tá trabalhando com você. Você vai poder enxergar também, tá? Ou brinca aí que você é papai. Você vai poder enxergar muito da sua paternidade através disso, tá? E aí a gente consegue descobrir também onde estamos errando.
Talvez estamos sendo duros demais, talvez estamos sendo permissivos demais, talvez estamos sendo frouxos demais. Então, vamos observar e pedir ajuda pro guia, ok? É isso então, minha gente. Amanhã vamos falar sobre a solução para isso aí de maneira aplicada. E agora, aquela hora gostosa, né? Aproveitando que o guia já tá aqui, aproveitando que Deus já está aqui, né? O guia, gente, tô falando o guia de mapa, tá? Aproveitando que Deus já está aqui, a gente não precisa convidar ele para vir, porque ele já tá aqui, ele já se fez presente. Então, vamos agradecer a ele por esse momento. E se você tem algum pedido de oração também, tá? Esse é o momento de compartilhar aqui com a gente. Tem algo a comentar a respeito do que foi falado? Tem alguma indicação de um livro, de um filme que te veio à memória e falou, ó, isso aqui pode ser muito bom para alguém? Indicação de algo que aconteceu na sua casa e a maneira como você conseguiu lidar? Então, essa é a hora. Você pode mandar aqui na caixinha de perguntas ou aqui nos comentários, ok? E muito obrigada, viu? Pela participação de vocês, os comentários e tudo mais. Pra mim é enriquecedor ouvir vocês. Muito bom mesmo. Beleza, então. Vamos orar, pode ser? Deixa eu ver aqui. Vamos orar, então. Feche seus olhos, se você puder. Respira fundo. Sente a presença de Deus aí cuidando de você, cada fôlego. Deus, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, pelo clima. Aqui no momento tá sol. Na casa de muitos hoje está chovendo, está frio. Mas nós te agradecemos pelo clima, porque sabemos que o Senhor está no controle de tudo. E é tão lindo ver, Deus, que ao mesmo tempo que aqui o sol brilha, em outros lugares está chovendo, em outros lugares está frio, em outros muito calor, em outros noite. É tão lindo ver que tudo isso acontece ao mesmo tempo, da mesma maneira como o Senhor está aqui agora, e o Senhor está na casa de cada um que está assistindo essa live. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua onipresença, porque o Senhor é um, está em todos os lugares. Obrigado, Deus, porque assim como o Senhor está aqui do meu lado me ouvindo, o Senhor também está aí do lado dessa minha amiga, dessa pessoa tão especial, ouvindo as orações. Deus, nós queremos te agradecer pela palavra de hoje, por tudo que foi lido, por tudo que nos foi trazido à memória, tudo que foi comentado, indicado. Obrigado, Deus. Obrigado por nos perdoar todas as vezes em que nós erramos. Obrigado porque o Senhor tira de nós o peso de sermos perfeitos. O Senhor pede que sejamos santos. E à medida que buscamos santidade, nós vamos compreendendo que não é uma força nossa, que nós não vamos conseguir sozinho, que podemos contar com o Senhor a todo tempo. Obrigado por isso, Jesus. Obrigado porque nós não precisamos dar conta sozinhos. O Senhor está ao nosso lado e o Senhor quer dividir tudo com a gente. Pai, obrigado pela vida dos nossos filhos e a vida dos filhos que ainda virão. Obrigado porque todos eles são projetados pelo Senhor. Nos capacite, Pai, para sermos os melhores pais para eles. Nos capacite para ajudá-los a crescer em graça, em sabedoria, em estatura. Nos ajude, Senhor, a sermos para eles o lugar de abrigo, o lugar de nutrição e também o lugar de cura. Jesus, faça de nós mães melhores. Nós queremos ser transformados. Nos molde, Senhor, assim como uma massinha.
Nos molde, Senhor, segundo aquilo que o Senhor quer de nós, quer para nós. Pai, ajude os nossos filhos no dia de hoje, onde eles estiverem, na escola, em casa, em todos os lugares. Que o Senhor esteja com eles e também ministre ao coração deles muito do que o Senhor tem ministrado aos nossos, a respeito da obediência, do amor, da liberdade, da proteção. Guarda o coraçãozinho deles, Senhor, que nenhuma palavra maldita, que nenhuma palavra contrária, nenhuma palavra mentirosa possa entrar e tomar lugar no coração deles, Pai. Nos ajude também a sermos pais de verdade, não sermos hipócritas, mas sermos verdadeiros em tudo o que fizermos e dissermos. Por favor, Senhor, nos ajude a falar as coisas que são para abençoar, as coisas que são para edificar. Pai, abençoa-nos nesse dia, Deus. Pedimos também pela vida do Lorenzo, Pai, o netinho da Vera, que foi internado na segunda-feira. Pedimos que o Senhor continue trabalhando na vida dessa família, continue cuidando do Lorenzo. Por favor, Jesus, esteja com ele em todos os momentos, todos os exames, as medicações. Segure na mão dele, Pai. Esteja com ele tirando todo o medo. Nos abençoe, Deus. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos de também abençoar os nossos filhos, Pai. Que hoje nós possamos ter um momento de olhar em seus olhos e dizer o quanto eles são especiais. Um momento de abençoá-los. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aproveitando então essa oração, tem uma perguntinha aqui na caixinha, eu já vou abrir, tá? Aproveitando então essa oração, lembra do desafio da bênção que eu lancei outro dia aqui, né? De impor a mão na cabeça dos seus filhos e falar uma palavra de bênção. Continua, tá? Se você não fez isso hoje, faça, por favor. Chega em um momento aí, chama os seus filhos, olha no olho de cada um, coloca a mão sobre a cabeça e declara uma palavra de bênção. Uma palavra que Deus trouxer à sua mente e ao seu coração, tá bom? Não é palavras que você pegou na internet, não, mas palavra que você sabe que é pra ele, que é aquilo que ele precisa ouvir naquele dia. Todas nós precisamos melhorar como mães, viu, Eliane? Todas nós. Mas nós vamos melhorar. É o que eu falo, o primeiro passo é reconhecer, né? Mandei uma mensagem no chat pra você. Tá, depois eu vou abrir então. Tá lá no direct, né? Depois eu abro e aí eu te respondo por lá. Beleza? Um beijo, minha gente. Um beijo pra vocês. Eu vou ver se eu consigo... Nossa, 10 horas agora, né? Ainda tem roupa pra estender. Eu queria ver se eu conseguia cochilar pelo menos 15 minutinhos antes do trio chegar da escola. Mas eu não sei se vai dar tempo. Enfim. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Tem tempo pra tudo. Deus abençoe muito seu dia, tá? Busque aí o guia e não o mapa. Então, converse com o Senhor durante o dia de hoje, nas suas dificuldades. Convide Ele para fazer parte. Deus, me ajuda a solucionar, eu não sei o que fazer. Convida Ele, tá bom? Um beijão para vocês. Até mais tarde nos stories. E até amanhã aqui na live. Vai ficar salva, tá bom? E aí você pode compartilhar com quem quiser. Amanhã às 9, não esquece. Beijo!